Mais um estudo, disse Deus. Já em Malaquias 3,10, Deus disse: trazei todos os dízimos e as ofertas também à casa do tesouro. E fazei prova de mim. Quer dizer, Deus pede que o homem, aqueles que creem nele, façam uma prova. E ele deixa uma promessa: se eu não vos abrir as janelas do céu, algumas traduções até dizem comportas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, quer dizer, uma prosperidade sem medida. O Deus Altíssimo é o Deus da prosperidade. É o Deus do ouro e da prata. E esse ouro e a prata que ele promete por causa da nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, então ele abre os céus e derrama bênçãos sem medidas, não é? Como uma vez o Senhor Jesus disse, não é? Nada o homem pode receber se do céu não lhe for dada. Essas bênçãos, elas vêm do céu por causa da nossa obediência. Deus trabalha com obediência, com fidelidade. Sem obediência e sem fidelidade, não há resposta de Deus. Se você é dizimista e a sua vida não anda, você tem que pensar no que você tem falhado. Porque Deus, com essa promessa, Ele cumpre. Ele repreende o mal. Então você tem condições para prosperar. E se você é ofertante, por quê? A oferta faz abrir as janelas do céu. Abrir as janelas do céu e trazer bênçãos sem medidas. Cada vez que você oferta para Deus, a janela se abre e a bênção desce. Mas você tem que continuar a fazer as suas ofertas, claro, não é todos os dias. As ofertas que você vai apresentar para Deus, segundo o que você tem proposto no seu coração, porque Deus aceita quem dá com alegria, então essas ofertas trazem a resposta para o seu problema. E o diabo não quer isso. Por quê? Porque você obedece ao que está escrito. E todos aqueles que pregam contra a oferta e o dízimo, pregam contra Deus. Porque quem disse isso foi o próprio Deus. Trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Se você que diz que crê em Deus e não é dizimista, duvido que você crê em Deus. Porque se você não ajuda, não obedece a Deus em primeiro lugar, com a sua fidelidade, como é que você vai ajudar a casa de Deus? E ao ajudar a casa de Deus, é lógico que Deus vai cumprir com a sua palavra para repreender o espírito da miséria, um espírito que tem travado a sua vida. O objetivo do diabo é travar a vida dos cristãos, dos que creem, dos dizimistas, dos ofertantes. Por quê? Se a sua vida desenvolve financeiramente, você glorifica o nome desse Deus. Você conquista. E se você conquista, você tem condição de ofertar mais na casa de Deus e trazer mais bênçãos sobre a sua vida. Nós temos um grande exemplo de Abraão. Abraão passou necessidades por causa da seca em Canaã. Então, ele foi para o Egito. Mesmo tendo ido para o Egito, que não era a vontade de Deus, mas Deus lá o abençoou. Mesmo tendo ele errado. Todos nós sabemos que ele até mentiu, em parte. Mas mesmo assim, Deus o abençoou. Fez com que o faraó lhe desse riquezas, animais. Saiu de lá cheio de riquezas. E quem fez faraó, não é, que é o diabo, nos dias de hoje, dar essas riquezas para Abraão? O próprio Deus. O próprio Deus.
Por isso, não tenha dúvidas. Não olhe as suas falhas, os seus erros, porque o que Deus vê é sua fidelidade, é sua obediência. Era o que Abraão tinha. Abraão também tinha suas falhas e cometeu suas falhas, mas Deus não vê falha. Deus vê a obediência à sua palavra. Mas tudo que você faz tem que ser com equilíbrio. Se Deus lhe dá algo, é para você multiplicar. E ao multiplicar o que Deus dá, Deus vê que você sabe gerir e confia em você todas essas bênçãos. Não é para você desperdiçar e gastar naquilo que não é pão. Você tem que multiplicar. E ao multiplicar, você vai ajudar o quê? A casa de Deus. E o diabo não quer isso. Porque quanto mais você pode ajudar a casa de Deus, mais Deus vai lhe abençoar. Mas você também tem que saber gerir o que lhe chega à sua mão. São essas as palavras que estão escritas lá em Malaquias 3:10. Foi o próprio Deus, não foi ninguém, nenhum profeta. O próprio Deus falou através do profeta Malaquias, mas foi o próprio Deus. Creia que Deus pode lhe dar essa prosperidade e lhe tornar riquíssimo. Porque a riqueza que Deus tem é para todos que são fiéis. Todos que são obedientes, não é? A Deus. E vive sobre a base da sua palavra. Deus não falha. Quem falha somos nós. Se Ele prometeu repreender o mal e abrir janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas, não pode haver miséria na sua vida. Não pode haver maldição na sua vida. O próprio Deus repreende todo o mal. Como já tinha repreendido o espírito migrador, o cortador, o destruidor anteriormente. Mas quando chegou no tempo de Malaquias, só restava o espírito devorador que destruía tudo. Por quê? Porque o homem não queria ser fiel a Deus. Roubava a Deus. E até perguntaram a Deus, então em que nós te roubamos? O Deus respondeu, nos dízimos e nas ofertas. Se você ouvir qualquer homem que se diz de Deus pregar contra os dízimos e as ofertas, então esse homem não é de Deus. Porque isso é o que está escrito. Os dízimos e ofertas não pertencem ao Antigo Testamento. Jesus mandou dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus, que é os dízimos e as ofertas. Não ignore os dízimos nem as ofertas, se você quer ser uma pessoa próspera. As ofertas, que muita gente esquece, porque já dá o dízimo na igreja e pensa que já está tudo resolvido. Não, você deu o dízimo, que é o 10% de todo o seu salário, que você trabalhou, você é fiel, você entregou. Mas as ofertas, elas têm que ser constantes, elas não têm que ser todos os dias, você não tem condição para dar ofertas todos os dias. Então, mas todos os meses você tem condição de dar uma oferta, ou 2 em 2 semanas. No mínimo, uma vez por mês, fazer uma oferta para um campo da sua vida, para que Deus abra essas janelas do céu e a bênção chegue nessa área da sua vida que você quer. Essa é a promessa que Deus faz. Não é só repreender o devorador, porque se você não continuar a dar as ofertas, como que essas janelas continuarão a se abrir e as bênçãos continuarem a descerem? Porque se você não dá, elas param. E o diabo sabe disso. O diabo não quer que o homem e a mulher de Deus seja próspera. As riquezas pertencem a Deus. Quem criou riquezas foi Deus. Você tem que ser obediente a Deus e fiel a Deus. Para que uma coisa não venha atrapalhar a outra. A todos que Deus enriqueceu no passado, os grandes homens, todos foram ricos. Todos sabem que Abraão, Jó, José, Daniel, todos. Deus colocou Daniel por cabeça. E está escrito: vos colocarei por cabeça e não por cauda.
no seu trabalho, o próprio Deus, por você ser fiel nos dízimos, nas ofertas, vai colocar você por cabeça. Mas não pense que o diabo não vai combater, ele vai lutar. Mas você permanece firme. O diabo não quer a sua prosperidade. Sua prosperidade só glorifica o teu Deus. E ele não quer isso. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a sua vida financeira. Você ganha de um lado e vai procurar qualquer coisa para que esse dinheiro seja desviado. Mas é um dinheiro abençoado. Mas se você não tiver o dinheiro para multiplicar, como você poderá ajudar mais a casa de Deus sem lhe faltar? Porque você não vai dar, tudo na casa de Deus e ficar sem nada. Como é que você vai multiplicar o nada? Deus confia em aquele que pensa e multiplica aquilo que Deus dá. Quando Deus deu os talentos, todos nós sabemos da parábola dos talentos. Ele deu para quê? Para que os talentos fossem multiplicados, não para que fossem enterrados. Se Deus lhe dá, por exemplo, uma quantia de dinheiro, é para você multiplicá-lo. Não é para você ir lá e devolver na casa de Deus, ou gastar em coisas que não fazem sentido. Mas se você multiplicar, além de você continuar com aquela quantia, você pode ofertar, ajudar mais a obra de Deus, a casa de Deus, e outras coisas que glorificam a Deus. Você entende? Mas você tem que parar e pensar, refletir. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Por que é que as coisas não acontecem? Alguma coisa você falha, alguma coisa passa despercebida. E não se esqueça, o diabo batalha contra nós. Se você está na linha de prosperar, porque todos que são dizimistas ofertantes estão na linha de prosperidade. E se não acontece, pode ter certeza, o diabo anda aí em volta. O diabo anda em volta. Então pense bem, seja fiel a Deus e todo o mal será destruído. Não tema o mal. Se você cumpre o que está escrito, o mal não tem poder, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem absolutamente nada que possa travar a sua fidelidade com Deus, a sua prosperidade de acontecer. O diabo vai batalhar, mas vai perder. Pode ter certeza. A única coisa que Deus quer de nós, requer de nós, é obediência e fidelidade. O resto, nós temos que confiar em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Muitas vezes as pessoas não confiam em Deus por causa das situações difíceis. A pessoa pensa, poxa, eu estou mais de um ano na igreja, sou dizimista, poxa, não consigo alcançar nada. Tem sido uma guerra. Pense, se você é fiel, você é fiel a Deus, você é obediente a Deus, de tempo a tempo, permanece fiel nos dízimos e nas suas ofertas. Não seja simplesmente dizimista, porque o que vai realmente continuar a abrir as janelas do céu são as suas ofertas. Como dizia Davi, não darei ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. Você não vai dar uma oferta como se você fosse dar a um mendigo ali na rua. Você tem que pensar algo, uma oferta que vale a pena para que Deus lhe responda. Abra essas janelas do céu. Você sabe da sua vida, somente você. E o que você tiver proposto no coração é que Deus vai aceitar, porque Ele conhece os seus pensamentos e os seus sentimentos. Simplesmente seja fiel para que essa promessa se cumpra. O diabo não quer que essa promessa se cumpra na sua vida. Ele não quer que ninguém que lhe sirva, que lhe obedeça, seja próspero, seja rico. No trabalho ele vai batalhar contra você. Na sua família, ele vai fazer coisas acontecerem para você não desenvolver financeiramente. Preste muita atenção, só você sabe da sua vida e da sua luta e da sua batalha e por onde todo o seu trabalho, o dinheiro de todo o seu trabalho tem ido. Deus não fez você prosperar para que o dinheiro caia num saco furado. Não foi para isso. Foi para que você venha multiplicá-lo e glorificá-lo. Pense nisso. Pelo nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Graças a Deus.